Oi pessoal, tudo bem? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tentei gravar esse vídeo e fui interrompida, não consegui, já pensei em desistir umas par de vezes, já andei esse quarto pra lá e pra cá, já gritei com a minha irmã, já surtei. Você vai dar licença pra eu gravar ou eu vou ter que tacar fogo em você? Vaza. Mas eu preciso falar algo que aconteceu comigo. Eu preciso compartilhar uma experiência que eu tive. E eu espero que de alguma forma esse vídeo venha edificar a sua vida. E que Deus possa me usar como instrumento nesse momento. Bom, em janeiro de 2019, eu escrevi uma carta pedindo um emprego para Deus. E eu gostaria de lê-la para vocês. Dia 11 de janeiro de 2019. Deus, eu nunca fiz isso antes, de pedir algo exatamente e detalhadamente. Mas hoje eu quero ser sincera em abrir meu coração e quero descansar em Ti. Pai, eu preciso de um emprego. E não pode ser um simples emprego. Quero algo que eu possa tirar o meu dízimo, pagar as minhas contas e ajudar a minha mãe com as despesas da casa. Se possível, quero um trabalho em que eu possa usar roupas confortáveis, de preferência me vestir socialmente. Quero trabalhar com pessoas que me respeitem. Pode ser em um lugar com bastante serviço, porque eu não gosto de ficar parada sem ter o que fazer. Deus, preciso de algo que eu receba mais do que eu recebia no meu emprego anterior. Deus, desde já eu te agradeço e confio em Ti. Peço que me mostre o que devo fazer, que caminho devo seguir. Senhor, como eu já disse em outras cartas, eu não vou comer chocolate por 6 meses. Este é o meu voto contigo. Jesus, obrigado por cuidar da minha vida. Obrigado por estar comigo. Obrigado por tudo. Amém. Bom, eu quero contar o que aconteceu depois disso aqui. Há mais ou menos um ano atrás, eu estava dentro de um carro, indo para casa do meu pai, e a minha irmã comentou que o McDonald's estava contratando pessoas. E a minha madrasta disse que conhecia uma pessoa que trabalhava lá, era um suposto gerente, e que talvez ela poderia falar com ele e de alguma forma ele me ajudar a entrar lá. Ela conseguiu falar com essa pessoa e essa pessoa pediu para que eu procurasse uma certa pessoa e que entregasse o meu currículo em mãos. E quando foi no outro dia, na parte da manhã, eu fui no McDonald's aqui da minha cidade e fui procurar por essa tal pessoa. E chegando lá, eu perguntei por ela e uma moça que me atendeu disse que ela não estava, mas que eu poderia deixar o currículo com ela que ela entregaria. E eu fui embora. E nessa época, eu estava trabalhando em um restaurante de final de semana. No meu horário de almoço, eu recebi uma ligação num sábado, dizendo que eu tinha uma entrevista para fazer no domingo, às 9 horas da manhã. Eu achei estranho, porque eu nunca tinha feito entrevista de domingo, mas eu precisava do emprego, então eu aceitei. E quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha mãe, e a minha mãe disse que a minha irmã também havia recebido uma ligação do McDonald's, dizendo que ela também tinha uma entrevista às 9 da manhã no domingo. Então, beleza. Quando foi no domingo, eu e a minha irmã estava lá, né, antes do horário, aguardando por essa tal pessoa pra gente fazer a entrevista. E a gente chegou lá, tinha um rapaz já esperando, a gente suspeitou que ele fosse fazer a entrevista. E logo essa certa pessoa chegou, a gente cumprimentou e entrou numa salinha de vidro que tem. Passou um pouquinho, ela chamou, né, a primeira pessoa, no caso foi o rapaz, e ele entrou, não demorou muito, chamou a minha irmã. Eu acho que ela ficou, sei lá, uns 2 minutos lá dentro da sala e saiu. E eu entrei. E no momento em que eu entrei, eu nunca tive problema com entrevista, sempre tive muita confiança. E nunca foi um problema pra mim, nunca me senti desconfortável e tal. Então eu sentei e
ela começou a falar sobre o meu currículo. Ela disse que o meu currículo interessava pelo fato da vaga ser para área administrativa. E ela pediu para que eu falasse um pouco sobre mim. Então eu comecei a falar que eu morava com a minha mãe, as minhas 2 irmãs, e que eu precisava do emprego. Falei as experiências que eu tive, né, em outros trabalhos. E ela olhava fixamente assim pra mim e parecia que ela tava enxergando a minha alma. Porque do nada ela me interrompeu e ela falou assim: Emily, você tá bem? Aí eu falei: tô bem. Por quê? Ela falou assim: você tá bem mesmo? E eu tava literalmente bem. Eu estava totalmente confiante e pra mim tava tudo bem. Aí ela olhou pra mim de novo, assim, fixamente e falou: você está bem? Eu falei: eu tô bem. Ela falou: quanta mentira, você não tá bem. Aí, naquele momento eu falei: como ela sabe que eu não tô bem? Tipo, quer saber mais do que eu, se eu tô bem ou se eu não tô. E ela olhou e falou assim: o que tá acontecendo com você? Eu tenho bastante amigo, porém não são todos em que eu exponho a minha vida e acabo compartilhando coisas que acontecem, né, no meu particular e tal. Mas naquele momento, eu estava numa situação em que ninguém da minha casa estava trabalhando e eu precisava daquele emprego. E eu acabei comentando com ela que eu havia saído de um relacionamento fazia pouco tempo e que eu precisava de um emprego porque a minha mãe não estava trabalhando e eu tinha 2 irmãs em casa, né, que também eram menores de idade, não podia trabalhar. E que eu precisava de alguma forma arrumar algo logo. Ela olhou pra mim e falou assim: olha, se eu fosse ver você por fora, eu não te contrataria. Porque você não tá passando confiança no que você tá me dizendo. Aí eu fiquei assim, mas como que eu não tô passando confiança? Eu tô contando algo que de fato tá acontecendo. Tipo, é algo real. Eu não tô mentindo, eu não tô escondendo nada. E por que eu não tô passando confiança? Eu fiquei meio confusa nisso. Ela falou pra mim assim: olha, eu consigo ver a Emily aqui de dentro. E apontou o dedo pra mim. Aí eu fiquei assim, falei: meu Deus, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim: ó, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei: claro. Ela falou assim: ó, você é cristã? Aí eu falei: sou. E eu, nesse momento, eu já não tava entendendo nada que tava acontecendo. Ela pegou e falou pra mim assim: olha, eu não tenho nenhuma religião, eu não sigo nada, eu não acredito que existe uma certa ou uma errada, eu não frequento nenhuma igreja, mas eu brigo com Deus do meu jeito. E eu sinto que você tem algo diferente e que de alguma forma você consegue transmitir isso pra mim através do seu olhar. Aí eu fiquei assim: tá, o que tá acontecendo aqui? E, gente, ela falou tanta coisa, mas tanta coisa, que naquele momento eu já não via mais ela na minha frente. Era como se eu estivesse sentada fazendo uma entrevista com Deus. É algo surreal. E assim, eu não sei explicar o que aconteceu naquele momento. Eu sei que eu estava sentada, ouvindo coisas em que eu pedia em oração no meu quarto, no meu íntimo, coisas que eu nunca havia comentado com ninguém. Coisas que... Alguma das coisas eu tinha citado em cartas que eu escrevia, ou em orações, em algum momento, em culto, eu não sei. Ela simplesmente soltou tudo assim, ó, na minha frente. E ali eu pude perceber o quanto eu sou amada por Deus, porque eu não precisei falar absolutamente nada. Ela falou pra mim assim: Emily, eu vou te contratar. Você vai ser o meu braço direito. E eu tenho certeza que Deus... Você acredita em Deus, né? Eu falei assim: é óbvio que eu acredito. Ela falou assim: e eu tenho certeza que Deus tem um propósito pra você aqui dentro. Eu não sei o que é, e eu nem sei por que eu estou te falando isso. Mas eu tô sentindo te falar, então eu vou falar. Aí eu fiquei assim, ó, eu vou chorar. Aí ela falou pra mim assim, ó, não é pra você chorar, é pra você erguer a tua cabeça e ver o quão forte você é e entender o que ele quer fazer com você. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa mulher tá falando? Que eu não tô entendendo é nada.
Eu fiquei tão chocada que eu não conseguia falar nada. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, escuta aqui. Eu preciso dos seus documentos, eu vou te registrar, eu vou te contratar e você começa o quanto antes. Aí eu fiquei assim, ó, chocada. Naquele momento, eu queria, assim, tipo, deitar no chão e agradecer a Deus, porque foi algo, assim, surreal. Muitas coisas que ela citou que eu tenho, assim, claro na minha mente o que ela disse, mas eu não conseguiria falar pra ninguém. Eu sinto que foi exatamente algo pra mim, que foi uma mensagem, assim, diretamente pra mim, e que talvez eu não possa expor para as pessoas isso. Eu não sei explicar, eu não sei se alguém já teve esse tipo de experiência, mas foi algo surreal. E naquele momento, eu terminei de conversar com ela e eu saí da sala. E a minha irmã olhou pra mim assim e falou, Emily, o que aconteceu? A sua entrevista demorou mais de 1 hora. Aconteceu alguma coisa, porque você tá pálida e o que aconteceu? E ela ficava me questionando e eu não conseguia soltar sequer uma palavra. Aí eu saí e ela me questionando, me perguntando por que da demora e pra mim foi algo assim tão rápido que parece que eu entrei, sentei, fiz a entrevista e fui embora. Eu só queria sair dali o quanto antes. E quando isso aconteceu, eu sei que eu procurei o primeiro banco que tinha na praça. Eu sentei e eu chorei. Eu só sabia chorar. A minha irmã o tempo todo me chacoalhava, me perguntava o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, o que ela tinha falado pra mim. Eu só olhei pra ela e falei assim, Emily, Deus é fiel, cara. Deus é top, Deus é o cara, eu estou contratada. Aí ela ficou super feliz por mim, beleza. Aí, ela me passou os documentos necessários que eu precisava entregar para que eu pudesse fazer os exames, né, e começar a trabalhar. É aí que começa o mistério de Deus. Eu levei os meus documentos, marquei o exame e fui fazer o exame. E eu estava convicta que no próximo mês eu já estaria trabalhando. E então eu fui, fiz os exames e quando eu fui pegar o resultado do exame, eu tive uma surpresa. Eu não poderia começar a trabalhar. Eu tive uma alteração no intestino e eu precisava fazer um tratamento de 30 dias. E eu só poderia trabalhar se no próximo exame eu tivesse apta para isso. Eu falei, pronto, mais um mês na minha casa, como que eu vou fazer sem trabalho? Mas beleza, eu sabia que Deus estava no controle de tudo e que daria certo. E que de alguma forma ele estava trabalhando. Então, assim, em nenhum momento eu me desesperei ou eu questionei. Falei, bom, tudo bem. E passou todo esse tempo, eu fiz o exame de novo, deu certo, consegui entrar. Um certo dia eu estava sentada, lançando alguns documentos. E essa minha gerente, ela falou pra mim assim, viu, me ajuda a separar os olerites que eu preciso entregar pro pessoal. Eu falei assim, tá bom. E eu comecei a separar e eu achei o meu olerite lá no meio de todos. Aí eu falei assim, viu, por que tem meu olerite aqui? E fazia, eu acho que 1 semana que eu tava trabalhando lá. Aí ela falou pra mim assim, eu preciso te falar uma coisa, teve um problema no seu registro e eu não sei te dizer o que aconteceu, mas você tá registrada já faz 1 mês. Eu falei assim, o quê? Ou seja, tipo, fazia 1 semana que eu tava trabalhando e eu já tinha um salário de 1 mês me esperando. Então, assim, naquele momento eu falei, mano, o que tá acontecendo? Deus tá fazendo coisas assim, tipo, muito rápido, porque Deus conhece o coração da gente, Deus sabe as nossas necessidades, então às vezes a gente não espera e Deus entrega e você não entende, e é um bagulho muito louco. Beleza. Isso foi uma das coisas que aconteceu. Um outro dia, a gente tava conversando e ela era uma pessoa, assim, bem fechada, sabe? Uma pessoa bem durona e tal. As pessoas tinham medo dela, ninguém chegava perto, ninguém tinha coragem de falar com ela. E pra mim, assim, ela foi uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa e com certeza eu devo muito a ela. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo, você sabe de quem eu tô falando.
E eu espero muito poder te ver de novo e poder te dar um abraço, porque eu acredito que Deus usou muito a minha vida pra falar com você, assim como Deus te usou muito, muito, muito pra falar comigo. E naquele momento eu tava conversando com ela e ela, de uma certa forma, começou a ter uma confiança em mim, né? E ela começou a se abrir, contar um pouco sobre a vida dela, os sonhos dela. E Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece os nossos sonhos, Deus sabe das coisas que a gente precisa, né? Mas às vezes Ele só tá esperando que a gente peça pra Ele. Eu falei, olha, eu não conto isso pra ninguém, mas eu tô sentindo de falar pra você. Eu escrevo cartas. Aí ela falou pra mim assim, você o quê? Você faz o quê? Aí eu falei, eu escrevo cartas. E naquele momento eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Porque a forma que ela me olhou foi uma forma assim, tipo, muito surpresa. Ela me olhou, tipo, indignada pelo que ela ouviu. Aí eu olhei pra ela e falei, eu escrevo cartas. Ela olhou pra cima e ela falou assim, Deus, para de graça. eu olhei pra ela e falei, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim, olha, essa semana eu tava em uma sessão com a minha terapeuta e eu tava conversando com ela e ela disse que eu precisava escrever uma carta pro universo. E como você sabe, eu não tenho crença, eu não sigo nenhuma religião e tal, então eu acredito no universo. E a minha terapeuta disse que eu precisava escrever uma carta. E eu falei, ah, tá bom, eu vou escrever essa carta. E eu saí do consultório dela. E entrei no meu carro e eu olhei pro retrovisor, assim, e falei, ah, é pra eu escrever uma carta? Então, se for mesmo pra eu escrever uma carta, me envie alguém que faz isso e me ensine, porque eu não vou fazer isso. E ela disse que ela falou isso e foi embora. Quando eu disse que eu escrevia cartas, ela entendeu que era como se Deus tivesse mandado a pessoa que ia ensiná-la a fazer isso. Então isso pra mim foi algo assim surreal. E naquele mesmo momento ela levantou, ela pegou o telefone, ela ligou pra terapeuta dela e ela começou a observar certas coisas que eu falava. Teve um dia que a gente tava conversando sobre alguns lançamentos, ela tava me ensinando algumas coisas e ela pegou o telefone correndo e falou assim, Nossa, eu preciso ir no banco, eu preciso resolver umas horário. Nossa, vai estar muito atolado de carro, de gente, eu não vou conseguir estacionar. Aí eu falei pra ela assim, vai sim, vai em paz que tem uma vaga te esperando, vai dar tudo certo. E ela foi. Daqui a pouco ela voltou, mas ela voltou assim, tipo, parecia um furacão. Passou por todo mundo assim e veio na minha direção. Eu até assustei, eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Ela olhou pra mim assim, ó. Como você faz isso? Aí Eu peguei e falei, faço o quê? Ela falou assim, ó, meu, você cocria as coisas. Você tem noção da força que você tem no seu pensamento? Aí eu fiquei assim, tipo, o que é cocria? O que ela tá falando? Como assim força no meu pensamento? Eu falei, essa mulher é louca. Aí ela falou assim, Milai, eu cheguei na frente do banco, tinha uma vaga na frente do banco me esperando pra eu estacionar meu carro. Eu fui na outra loja, tinha uma vaga pra eu estacionar o meu carro. Mano, como que você faz isso? aí eu falei, eu só tenho fé. Ela, você só tem fé. Como que você tem coragem de falar que você só tem fé? menina, pelo amor de Deus, você precisa compartilhar isso, você precisa falar isso. E eu aí foi quando eu citei do meu canal. Ela falou assim, você tem o quê? Um canal no YouTube? Eu contratei uma youtuber pra trabalhar pra mim. Aí eu falei assim, eu não sou bem uma youtuber não, eu só gravo. Ela falou assim, eu espero muito que um dia tenha um vídeo sobre as coisas que acontecem com você no seu canal. Porque eu faço questão de assistir esse vídeo. Inclusive, vou me inscrever aqui agora, que eu faço questão de te cobrar desse vídeo. Ah, e por falar nisso, olha, tá saindo aí seu vídeo, viu bem? Aproveita e dá um like aí. E nesse dia em que ela soube, né, que eu escrevia cartas, eu citei pra ela que tinha algumas coisas que estavam acontecendo que não fazia sentido. Levei a carta pra ela e eu comecei a ler e eu falei assim, tem algumas coisas que não se encaixam aqui. O fato de eu ter citado, né, o tipo de roupa que eu queria usar e o salário também não batia com o que eu tinha especificado na carta. Então muitas coisas não se encaixavam. E naquele momento eu senti que Deus usou a vida dela pra me falar que ali não era o meu lugar, mas que
eu estava ali por um propósito. E isso me fez lembrar o dia da entrevista, em que ela falou pra mim que eu entraria ali, mas que era por um tempo determinado e que eu não ficaria. E eu trabalhei ali por 3 meses e eu aprendi muita coisa. Eu ajudei algumas pessoas a arrumar emprego. Alguns dos meus amigos ainda trabalham lá. E eu entendi qual que era o meu propósito naquele lugar. Hoje eu trabalho num lugar em que eu escrevi aqui. E provei de não ficar muito longo, caso vocês queiram saber mais sobre o que aconteceu. Eu não sei se eu posso citar nomes, eu acho melhor não. Mas se ela me permitir, se ela ver esse vídeo e me permitir, eu posso contar quem é. As pessoas próximas já sabem, mas eu prefiro não citar nome pra não ter problema. O que eu queria dizer com tudo isso? Primeiramente, nesse emprego eu pude perceber que as palavras têm poder, né? A nossa oração tem poder. Então, assim, tudo que a gente pede, com a certeza que a gente vai receber, a gente já agradece por aquilo. Por exemplo, nessa carta eu escrevi e eu já agradeci pelo trabalho, sem nem mesmo ter recebido. Sim, o que eu queria dizer é: aproveita a oportunidade que você tem agora. Aproveita as pessoas que estão próximas a você agora, porque você não sabe aonde vai estar amanhã, você não sabe onde essas pessoas vão estar amanhã. Então, se você sentir de falar alguma coisa pra essa pessoa que venha de Deus, que você sinta que é algo de Deus, entregue pra essa pessoa, porque através daquele lugar outras coisas aconteceram. Se vocês quiserem saber mais a respeito disso, eu posso citar também, porque eu acho que se eu fosse dizer tudo em um vídeo só, com certeza eu ficaria aqui horas falando. E eu encontrei uma forma de conseguir orar sem ser interrompida, digamos assim. E tem funcionado muito comigo. Uma coisa que eu queria citar. Na carta, eu falo sobre o voto, né, de não comer chocolate por 6 meses. Esse voto eu fiz pra que eu conseguisse arrumar um emprego. E mesmo que eu arrumasse um emprego antes dos 6 meses, eu continuaria. E eu entrei num lugar, gente, que tem chocolate pra todo lado. Então, assim, foi muito difícil pra mim, muito difícil. Mas graças a Deus eu consegui. E lá também não pode, né? A gente não tem acesso às coisas, mas assim, tá ali, né? Tá perto o cheiro. Então, assim, a tentação é muito grande, sabe? Os desafios são grandes. Mas o importante é a gente entender que Deus tá com a gente, Deus tá no controle de todas as coisas e Ele já sabe de tudo. Então, assim, a gente deve confiar em Deus o tempo todo e saber que Ele tá no controle de todas as coisas e que Ele sabe o que Ele tá fazendo. Então, assim, não questione, não queira entender, apenas faça o que Ele tá pedindo. Eu tenho certeza que, de alguma forma, você vai fazer com que o nome dele seja falado e glorificado e através de pessoas que você nem imagina. Então, assim, aconteceu muito de eu achar que eu tava edificando a vida de uma pessoa e eu tá sendo edificada. Então, assim, Deus usa quem Ele quer. Não precisa ser cristão, não precisa frequentar uma igreja, porque eu ouvi da boca dela que ela não iria na igreja e ela foi na minha igreja e não foi só uma vez. E eu gostaria, assim, de deixar um recado pra ela. Eu queria te dizer que você foi e ainda é uma pessoa muito importante pra mim. Eu espero muito, muito, muito que Deus realize todos os seus sonhos. Eu espero muito que Deus venha, de alguma forma, deixar muito bem claro qual que é o propósito pra sua vida. Eu sempre disse que eu via você como uma grande influência. Então eu acho que se tem uma pessoa que acredita em você, essa pessoa sou eu. Se tem uma pessoa que tem uma gratidão enorme dentro do coração, com certeza essa pessoa sou eu. Eu espero muito que você cresça cada vez mais profissionalmente, que você se fortaleça, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Eu tenho certeza que muitas das pessoas não conhecem esse lado seu, mas eu acredito muito
no seu potencial. E eu acredito muito no trabalho maravilhoso que Deus pode fazer através da sua vida. Então, se permita, voa. E eu te amo muito, 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 muito. Eu sei que você vai dizer que me ama mais, mas eu tenho certeza que não. E eu tô morrendo de saudade de você e eu espero em breve poder te dar um abraço bem apertado. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha de alguma forma te ajudado em alguma coisa. Você possa discernir tudo de uma forma positiva e entender que quando Deus quer fazer, Ele faz. Você querendo ou não, Ele faz. E na maioria das vezes você vai ser surpreendido. Então, assim, eu só pedia um emprego. E Deus fez uma baguncinha antes de me entregar o que eu precisava. Obrigada por assistir. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Ajuda muito na divulgação do canal. E a minha intenção é que possa alcançar mais pessoas. Poder mudar o dia de alguém, assim como talvez tenha mudado o seu. Se tiver alguma experiência pra contar, me procura, me chama no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo. Pode me chamar, falar que você assistiu esse vídeo e com certeza eu vou te responder. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!